Se o Senhor... Sei que é uma alegria, um privilégio, um calor também muito grande, né, nessa tarde, mas tenho certeza que esse calor vai ser amenizado, né, porque a presença do Senhor vai nos dar um outro calor, que é do qual nós vamos receber força para continuar o nosso ano, amém? Eu queria convidar vocês, amadas, para nós abrirmos a palavra em Isaías 44. Do 1 ao 5. Diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó. Amém? E com essa palavra nós queremos fazer uma oração. Pai, nós queremos declarar, Senhor, a tua bênção nesta tarde. Declarar que tu nos reuniu, Senhor, para nos abençoar. Que tu nos reuniste nesta tarde, Senhor, para nos ensinar, para trazer uma palavra de direção para as nossas vidas, de orientação para as nossas casas, de sabedoria para nós, mulheres, Senhor, sermos sábias. Tu sempre ensinas, Senhor, que tu queres fazer de nós mulheres sábias. A tua palavra diz que a tola destrói, mas que a sábia edifica, Pai. E que tu nesta tarde nos faça mulheres sábias, que nós possamos sair daqui mudadas, que algo possa acontecer no nosso coração, Senhor, que é a fonte de todas as coisas, Pai. Que haja um mover do teu Espírito, como o Senhor foi, Pai, com os nossos irmãos no passado, e como tu tens o desejo de fazer nesses dias, Senhor, que a tua palavra brote, que a tua palavra venha fazer aquilo que ela prometeu fazer em nós, Senhor, quebrar o nosso coração de pedra e tornar o nosso coração um coração de carne, Pai. Nós declaramos a tua bênção sobre essa tarde, nós declaramos a tua Shekinah aqui neste lugar, Senhor, e que o teu vento de amor sopre sobre nós, Pai, que a tua presença nos inunde, Pai, que o teu Espírito Santo que nos ama, que nos escolhe desde o ventre das nossas mães, Senhor, ele possa nos tocar, Senhor, nos tocar, Pai, no mais profundo do nosso ser, Pai. Todas nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso, e as minhas irmãs, as minhas amadas, queridas, precisam também, Senhor, porque sem Ti nós não podemos viver, e Tu és o amado das nossas almas, Pai. E nós declaramos aqui a Tua bênção, proibimos todo atrapalho, proibimos tudo aquilo que é contrário ao Teu desejo, tudo aquilo que é contrário, toda a distração, todo telefonema, tudo aquilo que impede, Senhor, o Teu agir, o Teu falar aos nossos corações, Pai. Abençoa-nos nessa tarde com a Tua bênção, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, nós queremos convidar a nossa convidada Isis Calheiros, que está vindo diretamente dos Estados Unidos. Paz do Senhor. Que bom estar com vocês. Privilégio. O calor é que está pegando. tá bem quente, né? Porto Alegre é mais quente que Houston, parece. Mas é um privilégio estar aqui, uma grande alegria. A minha voz está um pouco rouca, mas nós vamos tentar compartilhar algo da palavra do Senhor hoje. Eu queria começar, essa música foi bem apropriada, porque queria que você abrisse em Colossenses 1,13, porque tem um versículo aqui muito importante para nós compartilharmos aqui. Colossenses 1,13. Nós cantamos sobre o reino, né? O reino é dele, pertence a ele, mas ele nos convida a fazer parte desse reino. Diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isso quer dizer que antes, num determinado tempo da nossa vida, nós estávamos seguindo uma ordem, uma lei, uma natureza do mundo das trevas, entendeu? Agora, depois que nós recebemos a Jesus, Ele nos transportou. Quando você creu em Jesus,
Quantos aqui creram em Jesus? Temos alguns irmãos que são bem-vindos aqui também, ouvindo a palavra. Nós fomos transportados, uma coisa sobrenatural. Esse reino já nos foi entregue. Jesus disse que o reino estaria primeiramente dentro de nós, e depois, mais tarde, depois da tribulação, no final dos tempos, o Senhor vai vir e Ele vai reinar visivelmente. Amém? Por enquanto o reino está meio escondido. O reino é secreto. Ele está escondido dentro de você. Fala assim, está aqui dentro. Está bem guardadinho. É o reino do meu Senhor Jesus. O rei já veio. Ele já é meu rei. Então eu quero começar essa palavra hoje aqui, falando para vocês que quando vivíamos lá no reino das trevas, tinha também um príncipe, não é não? O príncipe do reino das trevas, a Bíblia fala dele. O Satanás, o adversário, o diabo, ele tem vários nomes, né, para ele. Lá no livro do Apocalipse, ele é o dragão. E ele tenta operar um reino subversivo, terrorista, enganador, rebelde na terra. Desde que ele foi mandado, né? Foi jogado, lançado do céu, onde ele atuava como anjo, ele está tentando arrebatar aqueles que possam ser súditos dele. E, inclusive, isso vai se culminar no final dos tempos, com aquele momento em que ele vai eleger um homem que é o anticristo, e a rebelião vai tomar conta. Eu vou falar um pouquinho mais disso amanhã à noite, mas hoje eu queria dedicar esse tempo a vocês que estão aqui, tanto aquelas que já são casadas, já são mães, como aquelas que pretendem ser, ou aquelas que são filhas na casa de seus pais. O Senhor tem uma palavra para você hoje. É uma palavra do reino. Eu vou tentar ser breve, porque está muito quente mesmo. Mas eu quero que nesse tempo você preste toda a atenção possível, que você não se distraia, amém? Porque é uma palavra que vai transformar a sua existência. Vai transformar o seu casamento, se você é casada, vai transformar a vida dos seus filhos e também vai preparar você para o casamento. Mas não só para isso. Vai preparar cada uma de nós para o ministério. Alguém aqui está interessado em receber uma unção de autoridade espiritual para o ministério? Levanta a mão. Quem quer mais unção para o ministério? Para o serviço do Senhor? Quem quer ter mais autoridade com os seus filhos, a ponto de eles serem obedientes a você e ouvirem a você? Quem gostaria que o seu marido fizesse de você a primeira conselheira e ouvisse você? Agora pegou, né? Quem gostaria de casar com um homem de Deus, que você vai ter o prazer de falar, esse aqui é o meu cabeça, eu sigo mesmo. Amém? Deixa eu ver aqui. Quantas são casadas ou já foram casadas? Por favor, levanta a sua mão, só para ter uma ideia. Tá bom? Quantas desejam casar? Tem poucas aqui. Quantas não sabem? Quantas já desistiram? Então, a palavra de Deus é linda. Ela tem uma direção, tem uma sabedoria específica para as mulheres, né? E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a ordem do reino de Deus para as mulheres. Que tal? Te parece? Parece que fala espanhol aqui. Que tal? Há uma ordem de Deus, uma ordem no reino das trevas que o inimigo levanta, que ele quer fazer com que todas as mulheres, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho, com que todas as mulheres obedeçam, mas Deus tem uma ordem que ela tem que ser seguida.
se nós seguirmos essa ordem, que é a ordem do Espírito, é uma ordem para a qual Ele nos capacita, nós todas vamos nos alinhar com o reino. Tem um alinhamento, entendeu? Tem um alinhamento nessa ordem de Deus, para que o reino de Deus venha. Então, todas aqui cantamos, né, levantando as nossas mãos, venha o teu reino. Agora o Senhor vai nos perguntar, você quer mesmo? Você quer que esse reino venha? Pergunta para quem está aí do seu lado. Mas pergunta assim, sobre a tua vida? Lá dentro da sua casa também? Ui. Olha o que você está falando aí. Porque o Senhor está aqui nesse dia. E Ele tem falado conosco. E a pastora Glaucia e eu estávamos orando ali embaixo da árvore. E o Senhor mostrou várias coisas que Ele quer fazer aqui. Mas vai depender num sentido de você. Ele mostrou vários presentes que Ele quer entregar aqui hoje. Vários dons, autoridade espiritual. O Senhor quer trazer filhos rebeldes para a volta à casa do Senhor aqui. Se você tem alguém nessa condição, vai recebendo essa palavra aí, porque o Senhor não mente, Ele não falha. E Ele vai fazer isso. Mas tem algo muito importante que nós, como mulheres, como servas dentro do reino de Deus, temos que aprender a fazer. E aquelas que estão nos ouvindo aí na rádio, não sei se estão ou não, a rádio não está ligada. Não, mas qualquer hora aí elas vão ouvir. Talvez você vai ensinar essa palavra, né? O Senhor tem um papel importante para a sua vida como mulher. Amém? Interessante que Paulo tinha uma visão tão incrível sobre o ministério da mulher, que foi ele quem mais escreveu, né? Sobre isso. E tem muita gente que não compreende o Paulo. Até mesmo o apóstolo Pedro falava que o Paulo tinha umas coisas difíceis de entender. Nesse livro eu explico que ele conhecia e compreendia uma ordem que é chamada a lei da ordem da criação. E é através dela que nós temos que entender quando se fala da mulher. E nós vamos ler alguns textos já para nós entendermos isso. Mas antes, eu realmente gostaria de orar com vocês todas. E por que antes? Porque eu quero pedir para aquele que é o adversário não vir e roubar essa palavra das nossas vidas. Para a glória e honra do Senhor Jesus, onde eu tenho estado com essa palavra, o Senhor tem transformado lares. A pastora Glaucia começou a estudar esse livro em São Paulo com alguns grupos. E na semana passada nós fizemos um chá de mulheres, tinha umas 180. E cada uma tem um testemunho mais bonito que o outro. Há maridos que vêm para ela dizer, obrigada, o meu lar foi transformado. Porque quando nós mulheres começamos a obedecer às leis do reino de Deus, nós começamos a alinhar a família inteira atrás da gente. Amadas, vocês têm a chave da ordem da sua casa, sabia? É uma chave espiritual. O livro de Provérbios também fala uma opção de coisas sobre a mulher sábia, que ela edifica a sua casa. Tem vários textos ali. Mas eu quero falar hoje sobre uma ordem que vai trazer para você autoridade espiritual. Autoridade para você lidar com seus filhos, para você ver os seus filhos crescendo sem que o diabo roube. Porque eu sei que alguns saem e depois voltam, mas você não quer nem que eles saiam. Você não quer que eles vão dar uma voltinha com as mãos de Satanás ali, dando uma voltinha com ele ou com ela. Você quer os seus filhos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Amém? É necessário uma autoridade espiritual para isso. E a Bíblia fala dela. E autoridade no seu ministério. Você ora pelo enfermo e a doença vai embora. Você ora pelas pessoas
E o Senhor atua. Deus endorça o seu ministério quando você está dentro dessa ordem, quando você segue essa lei. Amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que você repetisse esta oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és o Rei sobre a minha vida, sobre a minha família. Em Teu nome agora, eu quero repreender toda rebelião, toda mentira, todo engano que vem contra a minha vida e a minha família e a minha igreja. E em nome de Jesus, eu abro agora o meu coração. Eu abro mesmo, na autoridade do Senhor, para receber essa palavra. E eu vou cumprir essa palavra no poder do Espírito Santo. Eu já aceito esta ordem, só porque é dos céus, só porque é sobrenatural, só porque vem de Ti, Jesus. Porque eu Te amo. Em nome de Jesus. Amém. Você precisa do Espírito Santo para entender isso, sabe por quê? É uma ordem sobrenatural. Não dá para seguir na força da carne. Mas é algo sobrenatural. Vocês gostam de coisas sobrenaturais do Espírito? Né? Quando ele vem e faz uma coisa linda sobrenaturalmente, nós amamos. Eu queria então que você abrisse. Você deve estar curiosa para saber que lei é essa. Ou que ordem é essa? Primeiramente, você vai abrir em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu estive pregando em Londrina sobre esse texto. E o pastor que veio comigo, acho que ela se enganou. Ela não pode estar querendo pregar sobre 1 Coríntios 11. Ela vai ser apedrejada. E ele até me perguntou lá, ele estava sentado aí no auditório, e ele olhava para mim assim, perguntando, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, fica calmo aí, pastor, porque o Espírito Santo vai falar conosco. Não sei se alguém aqui está perguntando, será que ela errou? Não, 1 Coríntios 11 mesmo. Agora veja só, eu quero que a gente leia versículo 3. Vamos começar com 3. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Diga, todo homem. Todo homem. E o homem o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Vamos ler até aqui por enquanto, porque eu queria falar dessa palavrinha cabeça. Eu não creio que ninguém aqui tenha problema com o fato de que Deus é o cabeça de Cristo. Alguém tem? Levanta a mão que nós vamos orar, se alguém tem problema aí. Deus é autoridade. A palavra no grego significa que Ele é uma autoridade sobre o Filho que Ele gerou. Também não creio que ninguém tenha problema aqui com o fato de que o homem tem um cabeça e ele é Cristo. Alguém tem problema com isso aí? Que bom que tem vários homens aqui. Vocês têm problema com isso? Espero que não. Interessante que a Bíblia diz, prestem atenção, que Jesus Cristo é o cabeça de todo homem. Pode repetir, todo homem, hein? Isso quer dizer até do incrédulo, até daquele que ainda não chegou a Cristo, até daquele presidente ou daquele político importante, até do seu marido. Talvez hajam esposos aqui, né, representados pelas esposas, que eles não vão à igreja, que eles não seguem a Jesus. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça de todo homem. Posso ouvir um amém? Amém. Então nós temos que entender isso. Agora, nessa ordem, vamos lá. Quem está aqui em cima? Deus. Aqui, Cristo. Aqui,
E aqui, a mulher. Agora, nós nunca devemos entender que por causa dessa ordem, sejamos inferiores. É Cristo inferior a Deus? Então também não somos inferiores. Porque o Senhor nos criou. E Ele disse depois que nos criou que tudo estava bom. Não é verdade? Ou foi muito bom? Não, foi bom. Graças a Deus. O Senhor fez assim, Ele chamou o homem e a mulher para formarem uma unidade, para serem um só. E nessa unidade, o Senhor escolheu que a mulher fosse privilegiada de ter um cabeça, uma autoridade sobre a vida dela. Existe um texto em Números 30 que mostra o espírito da lei, que a moça, enquanto estivesse na casa de seu pai, a autoridade sobre ela era o seu pai. Quando ela se casasse, a autoridade passava para o seu marido. É uma autoridade espiritual. Agora, para nós entendermos bem como essa autoridade se manifesta, como essa dinâmica acontece, eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Efésios, capítulo 5. No meu livro eu falo de cada um dos textos de uma maneira muito clara. Aqui nós temos pouco tempo, mas eu vou tentar compartilhar com vocês. Paulo está escrevendo uma carta à igreja dos Efésios. O livro de Atos eu considero ser o livro da igreja na infância espiritual. Estava nascendo. O livro de Efésios é a igreja madura. É uma igreja que já cresceu, que já entendeu como que as coisas se manifestam no mundo espiritual. E aqui, só para vocês terem uma ideia, no capítulo 5, ele começa no versículo 22 a falar do lar cristão, do relacionamento entre marido e mulher. Muitas pessoas pensam que Paulo está falando do casamento, mas na verdade ele está falando da união entre Cristo e a sua igreja. E ele dá o exemplo do casamento como uma metáfora, como uma figura para que nós pudéssemos compreender. Porque ele diz assim no versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, Paulo está querendo comunicar a essa igreja de Éfesos que ele deseja e ele ora para que essa igreja seja madura. Ele fala o homem maduro, mas quer dizer a igreja, o corpo maduro. E ele quer que a igreja entenda que toda a igreja, como a noiva de Cristo, veja, uma figura de linguagem feminina, deve se submeter a Cristo. Porque Cristo é aquele que ama a igreja como ninguém mais. O príncipe do império das trevas não ama você, sabia disso? Ele detesta você, ele nos odeia. O Senhor Jesus Cristo disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Então as tentações, os planos, os projetos que ele oferece para nós não vêm com o fundo de bondade. As mocinhas que estão aqui, as jovens, tomem cuidado, porque vocês foram chamadas para viver a vida do reino, para ter a sabedoria do livro de Efésios, para entenderem para o que vocês foram chamadas. Não só no retiro ou no domingo, mas na sua vida inteira. Vocês são para a igreja inteira. Amadas, nós mulheres somos para a igreja inteira.
uma figura de como a noiva de Cristo deve ser. Posso ouvir um amém? Amém. Todo mundo lá na igreja olha para você e fala, puxa, essa mulher, essa jovem, essa esposa, o testemunho dela com seus pais, com o seu marido, é como a igreja tem que ser. É isso que estava no coração de Deus, quando Ele colocou a figura da noiva, a figura da mulher, como aquela que está ensinando a igreja como é que a noiva, a igreja deve ser em relação a Cristo. E Paulo explica que essa mulher tem que andar submissa. Agora, peraí, não me apedrejem ainda, só um minutinho mais. Eu vou explicar o que significa essa palavra, porque também tem sido mal interpretada pelas culturas do mundo, até mesmo pelas igrejas em alguns casos. Mas deixa-me dizer-lhes que a verdade a respeito disso é que quando nós entendemos a posição da igreja, a posição da mulher, a igreja se alinha. Porque nós temos uma chamada pedagógica. Nós ensinamos nossos filhos a obedecer. Nós ensinamos os nossos discípulos, as nossas discípulas. E algo espiritual, é uma lei do reino, é uma unção que se transfere, é uma unção que se aprende. Eu falo no meu livro, aprenda a submissão a todo custo. Custe o que custar. Porque você não quer abrir mão da autoridade. Você não quer abrir mão de ver toda a sua família vindo para Jesus. Você não quer abrir mão de ver a sua igreja invadindo a cidade de Santiago ou de Santa Rita, Santa Maria. Eu não conheço os nomes. Porto Alegre. Você não quer. E num certo sentido, a chave da cidade, Deus está colocando também na tua mão. Quando Paulo fala assim para Timóteo, ensina os homens a irem lá fora nas ruas, levantarem mãos, sem animosidade, sem ira, em santidade, orarem. Ele fala para as mulheres, e vocês também. Mas primeiro, aprendam a lei da submissão, porque presta atenção, diga, repita comigo, sem submissão não há autoridade. Se todo mundo quer ser chefe, quem é que vai obedecer, né? A submissão você semeia e você colhe a autoridade. Você semeia a submissão no jardim da tua vida e você colhe a autoridade espiritual. Quer ver só o que aconteceu com Jesus? Abre aí em Filipenses capítulo 2. Não, desculpe. É Hebreus capítulo 5. Eu não vou ler o Filipenses ainda. Hebreus capítulo 5. Jesus veio em submissão a Deus, a esse mundo, para cumprir uma tarefa bem difícil, bem árdua. E ele teve uma conversa com Deus no céu antes de vir. Veja a partir do versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna
para todos os que lhe obedecem. Amém? Nós estivemos em novembro lá em Israel, visitando ali o Getsemane. Foi o lugar onde Jesus fez essa oração. Sabe o que quer dizer a palavra Getsemane no hebraico? Prensa de azeite. Tem um Monte das Oliveiras ali, tem muitas oliveiras. E ali nos tempos de Cristo, né, eles colhiam aquelas oliveiras. E eles prensavam essa oliveira. Essas olivas, como fala? Azeitonas. Eles prensavam as azeitonas para sair aquele azeite. Nós fomos lá ver também como é feito. Coitadinha da azeitona, entra de um lado aqui, bonitinha, toda verdinha, né? Gordinha, assim, daí ela sai do outro lado, você não vê mais azeitona, não sobrou nada. Mas vem aquele azeite maravilhoso que todo mundo compra para trazer para sua casa. Tem um gosto, eu não sei nem explicar, melhor que qualquer outro azeite que eu já usei. E o Getsemane foi exatamente onde Jesus foi levado. E ali ele foi prensado. Ali ele foi moído. Lembra de Isaías que diz que ao Senhor agradou moê-lo? Nós lemos aqui, alguém leu esse texto esses dias aqui. Ele estava na prensa de azeite. E lá diz esse texto que nós lemos agora. Ele orou, Pai. Vocês lembram? Está lá em Mateus, está em Lucas também. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Eles já tinham conversado no céu, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Deus teve uma conversa com Cristo, disse: você vai, meu filho. Então, eu estou gerando você como um filho agora. Mas depois que você for, quando você voltar, eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar o reino. Eu vou te dar a glória. Você vai se assentar e todo joelho vai se dobrar. E toda boca vai confessar que tu és o Rei Jesus. Isso aí está lá em Filipenses capítulo 2. Diz lá que ele morreu uma morte de cruz. Era prensa. Mas que ele será levantado rei, amém? E nós cremos nisso. Então, para Jesus teve um processo. Teve o processo de passar na prensa. Amados e amadas, deixe-me dizer-lhes, a prensa dói. Doeu para Jesus ser submisso. Não pense que foi fácil. É claro, ele sempre foi Deus, mas ele estava convertido em figura humana. O texto de Filipenses diz, para a gente não ter dúvida de que não lhe causou dor. Lá em Isaías diz que ele veria, no entanto, o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Isso é fantástico. O pai prometeu para ele: você vai, filho? Vou, pai. Só que eu não sei, né? Deus é Deus, mas eu não sei se Jesus compreendia naquele momento quão duro ia ser humano. Mas ele precisou ver. E naquele momento lá com o pai, ele veio, ele deu a sua vida. Mas lá no Getsemane, era a hora da prensa. Ele ia realizar toda a obra de Deus a nosso favor, mas ele ia sofrer muito. Mas quando ele pensava, não, mas o pai me prometeu, ele vai dar o reino, ele vai salvar a humanidade, ele vai trazer os meus irmãos, os meus filhos das terras de longe, por causa da minha submissão, eu vou sofrer, não quero saber, eu vou. A Bíblia diz aqui, ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a submissão,
através da prensa, das coisas que sofreu. E hoje, ele está aqui, né? Ele olha para nós e fala, ai meu Deus, que lindo! Aquele pessoal lá do Rio Grande do Sul é o fruto do meu penoso trabalho. Foi por você que ele sofreu tudo aquilo. E agora nós, como igreja, temos que aprender a nos submeter a Deus, primeiramente, ao nosso cabeça. Como igreja, nós temos um cabeça. Não podemos sair por aí tomando decisões sozinhos. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. Eu acho que a igreja tem que ser assim. Não, eu acho que é melhor daquele jeito. Quem somos nós? O cabeça tem que dirigir a igreja através da sua liderança. Nós temos que orar pelos nossos líderes para que eles sempre estejam fiéis ao Senhor e na palavra. E nós temos que obedecer os nossos líderes. Porque nós somos chamados para sermos submissos. A Bíblia fala, obedecer aos nossos líderes espirituais. Eles zelam por vós, com o zelo de Deus. Então nós queremos crescer como igreja, verdade? Nós queremos ser essa igreja, olhos de águia, coração de profeta. Vou falar a primeira coisa aqui para vocês receberem no seu coração. Deus só entrega visões espirituais àqueles submissos a Ele. Para que Ele explica? Para que Deus vai dar coisas tão profundas para filhos rebeldes? Por isso que a palavra de Deus ensina que nós temos que aprender a submissão. Agora, se Jesus aprendeu, nós também temos que aprender. Vocês não acham? Agora, graças a Deus, a gente não vai ter que sofrer o que Ele já sofreu. Porque Ele já morreu por nós. E ninguém aqui vai precisar passar por aquele tipo de morte. Porque Ele já fez isso por nós. Aleluia? Posso ouvir um amém? Amém. Quando você volta lá para Efésios, você vê Paulo explicando essa ordem de uma forma muito clara, muito tranquila. Efésios capítulo 5, ele fala no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí tem uma palavra para os maridos, e já que eles também vieram aqui para a nossa festa, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então, esta ordem tem instruções para as mulheres e tem instruções para os homens, para que ela funcione bem. Os maridos devem amar suas mulheres, da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja. O padrão é alto, amados. Cavalheiros, vocês estão ouvindo aí? O padrão é alto. O amor que o Senhor pede, o padrão é alto. E eu vou dizer a vocês, amados que estão aqui, como mulher, eu acho que todas vão concordar. Quando uma mulher vê que o seu marido a ama mesmo, porque mulher sabe, né? A gente tem essa, como é que fala? Um discernimento. E quando uma mulher vê que o seu marido busca Cristo, você não precisa falar mais nada, que elas vão te seguir. Está entendendo?
elas vão ver na sua vida submissão sua a Cristo. Que mulher que não quer seguir aquele que se submete a Cristo? Diz aqui para mim. Não é verdade, irmãs, ou não é? Isso basta. Quando os maridos ou os pais, né, para aquelas que são solteiras aqui, que vivem na casa dos seus pais. Quando nós vemos que os nossos pais vão orar para saber a vontade de Deus para casa, para a família. Quando nós vemos que os nossos pais vão orar para tomar uma decisão sobre a nossa escola, né? Sobre o nosso futuro. Nós vemos esse homem em oração buscando a Jesus. Não são perfeitos, mas estão sob a cabeça. Abre-se algo dentro do coração da mulher. Não precisa mais ficar discutindo em casa. O espírito de controle que vem sobre a vida de tantas mulheres querendo controlar os seus maridos ou os seus pais vai cair por terra. Não precisa mais essa briga lá dentro de casa. Porque eu confio no meu marido, eu confio no meu pai. Vocês estão entendendo? É um mistério. Por isso, quando Jesus está lá chorando, gritando na oração, suando gotas de sangue, não foi brincadeira. Ele confiava no Pai, ele falou, mas seja feita a tua vontade. Porque o Pai podia mudar de ideia se ele quisesse, né? Deus é sábio, ele podia criar uma outra maneira. Mas ele confiou na vontade do Pai. Ele disse, seja feita a tua vontade. Eu vou até o fim. Eu vou para a cruz. Porque eu vou ver o fruto do meu trabalho. Algumas vezes, amadas, vai ser difícil se submeter. Eu sou mulher também, eu sei como é que é. É a prensa. Mas o Senhor nos está ensinando. Está nos ensinando a caminhar com Deus. Eu sei que você deve estar se perguntando, tudo bem quando o marido tem a Cristo e quando não tem? Aí é que é difícil. Eu acho que aí é que vem a prensa. Porque nós temos que seguir, obedecendo a ordem do reino. Mas deixa eu explicar a vocês, vamos continuar aqui. Eu vou chegar lá na definição da palavra submissão. Mas olha o que diz o capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo, então, nessa ordem, ele continua. Os filhos devem obedecer aos pais. Agora imagina os filhos que têm visto os pais obedecendo a Cristo, obedecendo aos líderes na sua igreja. Eles estão vendo que eles estão estudando a palavra, estão seguindo o Senhor Jesus. Eles vão entender que esse é o padrão do reino. E é o primeiro mandamento com promessa. Vocês jovens que estão aqui, escutem bem. Vocês vivem na casa dos seus pais, vocês estão dependentes de seus pais. A Bíblia diz que você deve obedecer ao Senhor, porque é justo. Esta ordem do reino é a ordem da vida no reino. E tem uma promessa. Se você quer ter vida longa e quer que tudo vá bem para a sua vida, ande em acordo com os seus pais. Obedeça-lhes. Obedeça a palavra de Deus. Aprenda que eles têm o melhor para você. Quantos jovens temos aqui? Levanta a sua mão. Eu também sou jovem, eu vou levantar. Levanta a sua mão. Diga assim, Senhor Jesus, ajuda-me
a repreender o espírito de rebelião que há no mundo e que quer me levar consigo. Ensina-me a obedecer e a ser submisso aos meus pais, aos meus líderes, a tua palavra, Jesus. É muito difícil ser jovem na era de hoje. A competição é tão grande. É difícil ser pastor na era de hoje. Eu falo para vocês como pastora lá na minha igreja em Houston. No domingo eu prego uma mensagem. De segunda até o próximo domingo, essa mesma ovelha que ouviu minha mensagem, já ouviu mais umas 50 mensagens diferentes. Umas boas, umas ruins. Foi assediada pela mídia de toda forma. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, por todas essas outras mídias, pelos filmes, Netflix. Quando ele chega um domingo que vem na igreja, já é uma ovelha diferente. Não é a mesma pessoa mais. Não é fácil ser pastor. Por isso que nós também temos a igreja em células, ou grupos caseiros. Porque nós temos contato durante a semana. É importante que você faça parte de um grupo caseiro. Amém? É importante que você esteja caminhando junto com a visão da igreja. Junto com a visão daquela célula, daquele grupo familiar. É importante que você esteja vindo para as reuniões de oração. Nós precisamos estar juntos. Porque senão nós podemos nos perder. O mundo está vindo com tudo, amados. Você sabe o que eu estou falando, né? Deixa eu dar uns exemplos aqui. Algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. O governador da Califórnia, que foi o Schwarzenegger, sabe quem é, né? Aquele ator querendo ser governador, é o que deu. Foi para lá, chegou lá, queria aprovar a agenda gay. Então ele deu uma ordem para retirar de todos os livros escolares as palavras father e mother, pai e mãe. E para colocar a palavra parents, que não tem gênero, nem masculino nem feminino. Seria talvez como o nosso plural, pais. Por quê? Porque eles estão com a visão de que as crianças daquele estado deveriam começar a ver que eles tanto podem ter um pai homem e uma mãe homem. Não sei como é que é isso, mas é a ideia. Quase metade do estado se mudou, porque tinha muitos cristãos, eles se mudaram para outros estados. E outros estão fazendo homeschooling, que é a escola em casa. Tem uma lei lá onde os pais podem ensinar as crianças em casa até um certo nível, acho que até o colegial. A prefeita da minha cidade de Houston, até dezembro, era uma mulher gay, e ela deu uma ordem na cidade, que todas as igrejas teriam que dar permissão para que os banheiros fossem comuns, para que os gays não se sentissem intimidados. Então eles poderiam entrar no banheiro das mulheres ou dos homens. Várias cidades do país já aprovaram isso aí. Lá em Dallas, uma garotinha foi estuprada por causa disso. E nós, os pastores da cidade, nos levantamos. Tem uma associação de pastores. E graças a Deus a lei caiu. Depois ela instituiu uma outra lei, que todos os sermões de todos os pastores tinham que ser enviados para ela via correio eletrônico, todos os domingos. Olha que coisa absurda. Nós nos levantamos como pastores e também a igreja se levantou para orar e caiu. E nós estávamos obrigados a fazermos casamentos gays, mas o nosso governador, o senhor Abbott, escreveu uma lei que nós não estamos mais obrigados no Texas. E vocês sabem que tudo que se faz nos Estados Unidos se copia. É uma luta, uma batalha
viver a vida cristã. Vocês não imaginam. O Brasil é uma bênção. Está num retiro assim. Que coisa linda, gente. Aproveitem o que vocês têm. Não querem alguns de vocês irem lá ser missionários, pastor? Vou mandar alguns para lá. Porque pensa que é facinho, é um grande país, tem muitas bênçãos lá. Mas viver a vida do reino não está fácil. E vocês aqui têm um ou outro. Vocês têm as células. Vocês têm suas famílias. Vocês têm um grupo de mulheres que se reúne toda semana. Espero que vocês todas estejam vindo. Ou criem um na sua cidade. Nós precisamos nos edificar mutuamente como igreja do Senhor Jesus. Mulheres, escutem a palavra do Senhor. Vocês receberam de Deus, de Cristo, a responsabilidade de serem exemplo. Exemplo da igreja. Como é que alguém, quando olha para a sua vida, pensa? E lá vai a igreja contaminada. Como Jesus falou naquelas 7 cartas. Ou vai lá a igreja religiosa. Será que ele fala, olha, a igreja santificada? Essa mulher é um exemplo da igreja, Senhor Jesus. E os homens parecem até com Cristo. Olha só a vida deles. Eu vejo aquele homem, parece que é Cristo andando aqui na terra. Ora igual a Cristo. Fala com a palavra de unção, de autoridade. Ama a sua esposa. Nunca vi ninguém amar a esposa igual. Ai, Jesus, eu quero um assim. Não o mesmo, hein? Prepara alguém assim, Senhor. E vocês que levantaram a mão aí, porque algumas não tiveram coragem de dizer que querem casar. Olha aqui, deixa eu contar um segredo para vocês que eu faço. Eu acho que eu já fiz aconselhamento, eu não sei, de umas 70, 80 casais na minha vida de pastor. De pastoria, acho que agora eu dei minha idade, hein? Assim, quase todo problema é porque um não é cristão. Eu não estou dizendo que é sempre o homem que não é, às vezes é a mulher. Um é encardido, é assim que eu falo. Sabe quando você tenta lavar uma peça de roupa, ela volta igualzinho? Não tem omo que limpe, não tem, sei lá. Às vezes tem coisa lá que eu já jogo fora, porque eu não consigo lavar para ficar limpo. Eu chamo de crente encardido. Difícil. Mas o Senhor tem poder de transformar. Mas eu quero dizer para os jovens, busquem um homem de Deus. Vou fazer aqui uma campanha a favor dos pastores da igreja aqui. Senão vocês vão dar tanto trabalho mais tarde. Para que casar com um rapaz do mundo? Para que namorar? Para que se envolver? Não vai dar futuro legal para vocês. Posso ouvir um amém das moças? Amém. Aleluia. Agora já diminuiu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, eu estou falando algo muito sério. A vida da maioria dos pastores consiste de administrar casamento ruim. Espero que não seja aqui assim. E é tanto aconselhamento, a gente perde tanto tempo nessa vida de pastor. A gente queria estar ensinando, discipulando, ganhando almas, entendeu? Trazendo avivamento. Eu gasto horas de aconselhamento, de casamento mal feito. Vou fazer um pedido pastoral aqui. Busquem o conselho de Deus. Busquem o conselho dos seus pais, o conselho dos seus pastores. Quando vocês forem iniciar um relacionamento. E esse negócio agora de relacionamento online... Confusão.
Já tentaram me passar uma opção de trote. Tudo perfil falso, querendo arrancar dinheiro das pessoas. Cuidado, gente. O Senhor está entregando a palavra como Ele quer aqui, porque eu não tinha pensado em falar nisso. Mas esse é um retiro de jovens, né, também. E mesmo aquelas que já não são tão jovens, mas talvez queiram casar outra vez, ou ainda não casaram, Deus, se tem esse plano para você, só pode ser no Senhor. Já vou falando logo. Não existe plano de Deus para o casamento de ninguém aqui, se não for o Senhor. Nem adolescente, nem jovem, nem divorciada, nem viúva. Pode tirar da lista. Ai, estou orando. Evangelismo é uma coisa. Deixa os evangelistas da igreja. Convida o amigo para vir para a igreja, entendeu? Fala de Jesus. Mas não assume compromisso. Enquanto essa pessoa não for de Jesus de verdade. Eu tenho um caso na família. A pessoa enganou meu irmão. Era igualzinho uma crente. Quando casou, mudou tudo. Agora os filhos estão no mundo. A submissão à palavra do Senhor, ela é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Salmo 1 já fala. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é assim? Mas diz lá que ele é feliz se ele atenta na lei de Deus, medita nela de dia e de noite. As suas obras vão ser abençoadas. Vocês têm a vida toda pela frente. Não façam bobagem. Aí você está pensando aí, pastor, eu já fiz, e agora? Estou presa numa situação aqui. A Bíblia diz assim, que se você andar na ordem de Deus, Deus vai consertar a sua vida. Porque a submissão, ela é absolutamente necessária. Depois continua aqui no capítulo 6 de Efésios. Também no trabalho existem servos e senhores. Obedeça ao seu chefe. A submissão é uma lei do reino. Se você continuar a ler aqui, você vai entender o que é que o Paulo está dizendo. Então, eu falo no meu livro que nós todos estamos na escola da submissão. Nesse momento, talvez você esteja na escola dos seus pais. Vocês vão aprender alguma coisa lá. Talvez você já esteja na escola do seu marido. Seu marido talvez esteja na escola do chefe dele. Ou na escola de Cristo. Todos estamos. Todos somos chamados à submissão. Agora eu vou explicar o significado da palavra. É uma palavra que Paulo retirou do vocabulário da arquitetura, da engenharia. Hipotásimos quer dizer, na verdade, se nós fôssemos traduzir assim com uma precisão maior, ela significa que nós somos um suporte. É o suporte para uma missão. Deus chamou a sua família para uma missão na terra, no reino. E Ele coloca cada um que faz parte dessa família como suporte. Por exemplo, quando estava se construindo uma ponte, aquelas colunas que suportam a ponte, aquela é a palavra que Paulo usou. Então, na verdade, Paulo está dizendo, sejam suporte, estejam sob a mesma missão que os seus pais, que o seu marido, que os seus pastores. Jesus já havia dito, se a casa for dividida, como é que ela vai sobreviver?
Estão entendendo? Agora, em muitas culturas, submissão significa que a mulher tem que ser tratada como se fosse um capacho. Algumas culturas, as mulheres não podem se sentar na mesma sala com os maridos para comerem. Não podem abrir a boca, não podem votar. Paulo, lá no começo, capítulo 11, ele já explica que a mulher pode orar e pode profetizar. Mas ele diz, ela tem que estar sob a autoridade do seu cabeça. O que significa isso? Que eu entendo. Uma mulher insubmissa não pode ter ministério na igreja e falar. Essa confusão que algumas pessoas acham que a mulher não pode falar na igreja. É insubmissa que tem que ficar quieta. Porque Deus não confia na mulher rebelde ou no homem. Porque rebelião desqualifica. Por isso, o homem, ou o anjo que tinha um dos maiores, creio, poderes do céu, foi desqualificado. E levou com ele 1/3 dos anjos, Satanás, por causa que a rebelião cresceu no coração. Você quer ministério? Você quer que os seus filhos andem na submissão? Paulo escreveu ao Timóteo e disse assim, que a mulher será restaurada pelo poder de ser mãe. Mas não é só o fato de ser mãe, mas é de criar filhos para o arrependimento. Eu quero dizer a você, os seus filhos são os seus primeiros frutos ministeriais. Amém? São os primeiros. E Deus quer abençoá-los. Se você se alinhar na sua casa, se alinhe primeiro com Deus. Hoje aqui, se você está ouvindo essa mensagem, você está entendendo o que é a palavra de Deus. Que essa ordem veio de Deus. E você vai para casa, conversa com seu marido. Fala para ele, olha, hoje eu quero me alinhar. Me desculpa aquelas vezes em que eu tentei controlar. Aquelas vezes em que eu tentei forçar a barra. Me perdoa. Ele vai pensar que que aconteceu alguma coisa, alguém fez alguma coisa aqui com você, foi o Espírito de Deus. Eu estava contando para o pastor hoje. Eu falei num evento em Londrina, as mulheres foram para casa, consertaram seus relacionamentos. No outro dia tinham 500 maridos lá fora querendo entrar. Quando eu cheguei, eu desci de uma Kombi, tinha uma fila deles, fizeram assim, como é que chama? Um corredor. Para eu passar pelo corredor, eles ficavam beijando minha mão. Eu nunca vi isso na minha vida. Falei, gente, o que aconteceu? Para a glória e honra do Senhor Jesus. Aquelas mulheres foram para casa, consertaram o que estava errado. Se há insubmissão na sua vida, como esposa, volte, resolva isso. Se há insubmissão na sua vida como filha, por favor, eu quero pedir a vocês, amados, vão para casa falar com seus pais. Telefona, pede perdão, reconcilia. Se você está em litígio contra o seu chefe, contra os seus líderes espirituais, os seus pastores, faz fila aí se precisar, não tem problema, os pastores vão estar aí, né? Porque você não vai conseguir avançar até que você conserte. Só aí eu sinto muito dizer isso para você. Tem que ser submissa. Tem que suportar a mesma missão para a qual Deus chamou a sua família, ou o seu pastor, o seu casamento. Eu garanto para vocês, em nome de Jesus, porque a palavra me dá o poder de garantir.
que se você tem filhos que estão rebeldes, eles vão voltar. Que pena que não dá tempo de falar tudo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a mulher acerta-se dentro dessa ordem, é liberando uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Os seus filhos vão te ouvir. Você vai orar por eles. Satanás vai ter que soltá-los. Por isso, quando Paulo fala para Timóteo, para eles saírem lá para fora e começarem a orar pela cidade, ele diz que tem que ser sem ira, tem que ser em santidade. Isso dá autoridade e poder espiritual às nossas vidas. Ou você quer ficar lutando com uma criança rebelde na sua casa? Ou contemplando o divórcio? No meu livro eu falo sobre a dinâmica da inimizade. Algo que foi gerado lá no Jardim do Éden, que toda mulher tem que entender. Foi colocada uma certa inimizade entre o homem e a terra, entre o homem e Satanás. Ele foi distanciado de Deus, mas também foi colocado uma certa dificuldade no relacionamento do homem com a mulher. E Deus disse para Eva: o teu desejo será para o teu marido. Eu chamo isso de a dinâmica da inimizade. E os homens têm um terror apavorante de ser dominado por uma mulher. Porque começou lá no jardim com Eva. E muitas mulheres de hoje, muitos livros, o tal do feminismo, quer ensinar que nós somos mais, nós nos achamos, só que essa não é a posição de Deus, nós somos mais sim em Cristo. Mas ninguém precisa pelejar e lutar contra os seus esposos, os seus líderes, os seus pais. Porque o Senhor Jesus Cristo teve uma atitude diferente. É isso que fala em Filipenses 2. Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo. Que mesmo sendo Deus, Ele não se importou em se humilhar, em se tornar uma pessoa em forma humana, morreu na cruz por nós. Eu vou falar algo aqui, se você estiver realmente séria ou sério com relação a Deus, se isso tudo aí não for religião, se isso tudo aí não for só porque você gosta de cantar, ou dançar, ou vir em retiro, me desculpa falar com você assim, mas eu moro longe e eu vou entregar toda a palavra que Deus me der. Se isso aí for sério mesmo, se é verdade, você precisa redefinir os valores do reino. Você precisa voltar-se para Jesus e dizer: eu quero essa nova atitude. Eu quero consertar minha vida com meus pais. Porque não pode se nomear sequer entre nós esse tipo de coisa. A unidade começa na família. Porque o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um. Você já leu algum versículo que diz que Jesus está de mal com Deus? Que o Espírito Santo está em conflito com Jesus? Jesus dizia: eu só faço o que eu escuto Ele dizer. E o Espírito Santo veio para ensinar aquilo que eu já vos disse e outras coisas que vocês não podem receber agora. Todos fazem parte de uma missão. Ninguém é menor ou maior que o outro. E por isso nós carregamos esse DNA em nós, amadas. Nós somos filhos do Altíssimo. Você e seus pais,
você e seu esposo, nós como igreja, os nossos líderes espirituais. Eu vou confessar algo, eu tinha um problema com meu pai. Ele bebia. Até quando eu tinha 12 anos, eu não respeitava meu pai. Eu tinha medo dele. Ele chegava em casa meio bêbado, eu me escondia dentro do guarda-roupa e minha mãe ia lá e trancava. Porque eu pedia. Só que quando eu tinha mais ou menos perto dos 13, Jesus chamou meu pai para uma conversa. Ele teve um acidente de ônibus muito sério, quase morreu. Na verdade, o médico foi ao hospital assinar o atestado de óbito dele no domingo e a igreja estava orando. Quando o médico chegou lá, ele estava vivo. E eu perdoei meu pai, minha mãe perdoou meu pai, ela orava muito por ele, e eu também. E que gostoso que foi, antes dele partir, ele já está com Jesus, voltou-se a Deus, se converteu, se tornou um evangelista. Mas a minha mãe orava comigo toda noite, de joelhos, na minha caminha lá. Desde que eu me lembro, desde que eu me tenho por gente. E antes de falecer o meu pai, eu aprendi a ser submissa a ele. Aprendi. E eu não queria. Era estranho. Parecia que não era eu, entendeu? Eu não sou assim, não é minha personalidade, a gente fala, né? Eu aprendi. E o Senhor me chamou para o ministério. E eu tenho sido submissa aos meus líderes. E vou falar uma coisa, não tem coisa melhor. Os homens não podem entender muito bem o que é na vida da família. Podem entender na vida da igreja. Mas é uma bênção ter alguém que vai decidir por você, sabe? Que vai buscar Deus. A Bíblia diz, Paulo diz que a mulher é a glória do homem e que o homem é a cabeça da mulher. É uma coisa maravilhosa quando eu vejo casais andando assim. Porque aí o amor de Cristo se manifesta de uma forma ágape, uma forma mais profunda. Não é aquele amor, paixão que daqui a pouco passou e você fica em dúvida, será que meu marido ainda vai me amar? Não, é nesse vínculo perfeito da união, do amor de Cristo e da igreja. E do amor do esposo pela esposa, que esse amor e essa comunhão vão se manifestar. Por isso, as jovens aqui eu digo, orem, busquem por alguém que seja espiritual. Seja um rapaz que está buscando Deus. Vai nesses retiros aí, fica de olho assim. Quem é que está orando lá? Ele ali está orando lá no canto sozinho, está lendo a Bíblia. Olha que bênção, está evangelizando. Esse aí começa a orar, jejua, vale tudo. Amém? Eu estou dando o melhor conselho que eu podia dar para vocês. Busca uma pessoa temente a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você que já está casada, ande juntamente com seu esposo nessa dinâmica. Se ele ainda não faz parte do reino, eu garanto que ele vai fazer. Porque se você ler 1 Pedro 3, Pedro diz assim, que Sara é a mãe daquelas mulheres que ficam quietas orando pelo seu marido. E depois elas vão ver o resultado. Está lá. Amém, amadas? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje aqui.